Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora. Feliz Dia Mundial da Criança! E hoje, para comemorar, eu venho-vos trazer uma listinha de livros, que eu sei que vocês gostam sempre de uma boa lista, de livros para crianças que eu considero perfeitos para adultos. Isto considero-se uma palavra muito chique, eu acho. Então, hoje a ideia deste vídeo são livros infantis, livros que são escritos a pensar em crianças, mas que no fundo têm uma mensagem que se calhar os adultos vão apreciar tanto ou mais que uma criança. Há muitos livros assim, muitas fábulas, muitos contos que de facto são infantis, mas que um adulto vai retirar muito mais da história do que uma criança só a ler. E isto eu acho que é o par perfeito e a combinação perfeita para uma história, tanto o pai e a mãe poderem ler com o filho e tirarem muito mais do que o filho ainda na história, e o filho poder ir lendo ao longo do tempo aquela história, ir crescendo com ela e aprendendo sempre algo de novo. Se gostaram desta ideia deste vídeo, deixem já o vosso gosto, e se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. Partilhem também este vídeo com todos os vossos amigos que estão à procura de boas recomendações de livros para crianças e adultos. E sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. E vamos começar com o livro que eu acho que é clássico quando se fala disto, de livros que são para crianças, mas que são para adultos e que os adultos vão retirar muito mais, que é O Príncipezinho. Quem é que nunca ouviu falar do Príncipezinho? Quem é que nunca viu a imagem do Príncipezinho? Ainda por cima, mais tarde foi tantas vezes adaptado para televisão, em 3D e tudo mais. Esta é uma história que de facto uma criança pode ler, e no meu caso eu tenho que reler porque eu de facto li-o ainda bastante novinha com a minha mãe, e é o género de história que um adulto vai retirar tanto mais e que nos vai deixar a pensar e a refletir. E é uma história com momentos doces e com momentos tristes sobre este príncipezinho que mora no mundo dele e tudo aquilo que ele reflete, que nos traz aqui uma mensagem sobre a vida, sobre as vivências do ser humano. É uma história lindíssima, deliciosa e que eu tenho mesmo que reler em breve, já disse e volto a repetir, e que eu recomendo imenso para crianças e para adultos. Eu acho que os adultos vão retirar daqui uma mensagem muito grande, e é daquelas histórias para guardarmos assim no coração. A seguir, e falando ainda em livros mais antigos, eu vou-vos falar de um que se calhar pode não ser o mais concordante com todos, pode ser assim um bocadinho ambíguo, que é Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Este livro é... deixa-me ver se eu consigo mostrar aqui algumas das ilustrações. Este livro foi escrito para crianças, é um clássico da literatura inglesa, mas é de facto um livro que um adulto vai conseguir tirar daqui muito mais, vai conseguir interpretar aqui muito mais. Qual é o senão deste livro? Este livro é muito focado no nonsense, é assim muito tonto, muito sem sentido, e é uma leitura que se faz muito melhor em inglês do que em português, porque é quase impossível traduzir todas as subtilezas que o autor deu aqui. Até a posição dos textos tem significado. A forma como as palavras são usadas em trocadilhos, em metáforas, é um trabalho excepcional que em qualquer tradução, por melhor que seja, se acaba por perder. Mas este é um livro que, sem dúvida, deve ser lido por miúdos e graúdos, e eu creio que ambos vão adorar e os adultos vão tirar daqui um bocadinho mais ainda. A seguir, eu vou-vos falar de outro, podemos chamar também clássico, que é O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro Vasconcelos. Este livro é delicioso, é o primeiro de uma trilogia, mas eu diria que este é o mais infantil. O segundo já é um bocadinho mais crescido e penso que o terceiro já será mais adulto. Esta história é uma história infantil em todo o seu conceito. É uma história de uma criança muito pequenina, portanto de 5, 6 anos, que mora no mundo de faz de conta, mas ao mesmo tempo eu considero que é um livro para adultos. E faz-me um bocadinho de confusão quase dizerem este livro é para crianças, porque eu diria que este livro é para adultos, essencialmente. É um livro que sim, uma criança pode ler, sim, uma criança irá gostar, mas um adulto tirará muito mais, a emoção é muito maior, mas devo avisar que este livro é daqueles de nos levar às lágrimas, de nos partir o coração em 1000 pedacinhos, portanto, se não for o género de leitura que estão à procura, não recomendo, mas é um livro incrível, assim, daqueles 5 estrelas favorito para a vida, que é escrito para infantil. Se vocês forem ver as categorizações, está marcado para literatura infantil, mas que um adulto vai tirar daqui
muito, muito, muito mais, vai aprender muito mais e eu acho que vai sentir esta dor no peito, este aperto no coração com muito, muito mais força. A seguir eu vou-vos falar de duas fábulas do mesmo autor. E estou a falar de Luís Sepúlveda. Eu adoro os contos infantis de Luís Sepúlveda. E estes dois em particular de que vos vou falar. Vou-vos falar do caracol que descobriu a importância da lentidão e a história de um gato e de um rato que se tornaram amigos. Estes livros são para crianças e trazem uma mensagem muito, muito bonita. Especialmente a do caracol, que é um bocadinho mais complexa a história, um bocadinho mais adulta, se calhar uma história que traz uma mensagem mais forte, enquanto a história do gato é um bocadinho mais infantil, um bocadinho mais simples, mais descomplicada, mais ajustada a crianças. Ambos os livros são lindíssimos, ambos estão belissimamente ilustrados cá em Portugal e em português, e a escrita de Luís Sepúlveda é incrível e aqui em particular é de nos tocar o coração. A história do caracol traz uma mensagem lindíssima, eu fiquei absolutamente fascinada, fiquei mesmo fã e são histórias que eu como adulta li e adorei e retirei de lá muito e consigo ver como é que uma criança irá gostar da história e mesmo assim conseguirá ler passados uns anos e retirar algo mais e algo mais e algo mais e ir crescendo com elas. E acho que isso é o que torna uma história perfeita. Depois, outro livro que eu penso que é para crianças, mas que os adultos vão tirar muito, é Um Coração XXL, da Elsa Almeida. Este livro, além destas ilustrações lindíssimas, este livro tem opinião aqui no canal, se quiserem saber um bocadinho mais. É muito uma história sobre o nosso coração e o coração desta menina que cresce com ela e que se alarga para ter espaço para todos da sua família. Uma história linda, deliciosa, de nos tocar mesmo o coração, de nos deixar emocionados. E eu lembro-me de ler e pensar que o meu primeiro pensamento foi que esta não era uma história para crianças, que era para adultos. E depois a pensar melhor, esta é uma história de facto que dá para uma criança ler, que uma criança vai ler, que vai gostar, mas eu penso que um adulto vai viver esta história de uma forma completamente diferente, vai senti-la de uma forma diferente e vai ver aqui traços e detalhes que uma criança não conseguirá perceber ou que não terá ainda vivenciado para conseguir sentir a mesma emoção. E este é daqueles livros mesmo de nos tocar o coração, de nos dar aqui um aperto no peito, mas de nos deixar também com um sorriso. E por último, vou-vos deixar aqui com um livrozinho bónus, que é o meu Trabalhos de Princesa, portanto o meu livrinho. Este é um livro também infantil e que eu penso que os adultos tirarão muito, muito daqui. Esta é uma história de uma princesa que vive triste porque vê os pais sempre muito atarefados a trabalhar e ela quer de alguma forma ajudar. E esta é uma história que traz muitas, muitas mensagens por trás. Eu tenho tido muitas crianças a ler esta história que me têm partilhado comigo a opinião delas, mas eu sinto que um adulto a ler vai conseguir perceber todos os aspectos que eu tento transmitir aqui. O paralelo que quis fazer com os dias de hoje, com os pais super ocupados, com as crianças sem terem a atenção dos pais, sem terem tempo. Tento transmitir aqui a empatia, a solidariedade, quebras de preconceitos, o valor do trabalho e muito, muito mais. E estando aqui a elogiar quase o meu livro, mas esta é uma história que eu sinto que todos vocês, adultos, conseguem ler e tirar muito mais do que uma criança só vai tirar. E é isso, pessoal. Esta é a minha listinha de livros infantis que eu penso que serão perfeitos para adultos lerem. Deixem-me em baixo se já leram algum destes, se gostariam de o fazer, se ficaram curiosos e digam-me também que livros é que vocês recomendariam. Vocês sabem que eu adoro literatura infantil, portanto, digam-me que livros infantis é que para vocês são perfeitos para um adulto também ler, que um adulto vai tirar muito mais valor, muito mais da mensagem, que vai ter uma interpretação completamente diferente ou muito, muito superior ao que uma criança. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários porque eu adoraria saber, quero aí aumentar a minha lista de livros para ler. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos, toda a gente que está à procura deste tipo de livros. Partilhem, subscrevam também o canal, porque ajuda muito, muito, muito aqui o projeto a crescer e este ano a meta é chegarmos aos 1000 subscritores. Se quiserem comprar algum destes livrinhos, eu recordo que tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não tem qualquer custo utilizá-los, mas sempre que fazem compras através deles, estão a contribuir aqui para o projeto crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!